informações por lá, Marister. O Conselho Tutelar de Criciúma realizou uma entrevista coletiva para rebater algumas falas do prefeito. A Emanuela Justino acompanhou essa coletiva e vai trazer todos os detalhes ao vivo para a gente agora. Manu, chega para cá e conta para a gente qual é a posição do Conselho Tutelar, porque a gente precisa esclarecer isso para o pessoal de casa com relação a essas declarações que foram feitas, né, Fernando? Mais uma vez, a vacina contra a Covid sendo colocada à prova, muitos questionamentos. A pergunta é, toda essa polêmica gerada em torno de mais uma vacina é mais uma das dezenas, das centenas de vacinas que já estão no nosso dia a dia, que já estão na nossa rotina há muito tempo. Mais uma vez, criar essa polêmica, dividir opiniões a respeito de uma vacina, que poderia ser qualquer outra, mas é a da Covid. Isso é benéfico para a população ou prejudica a saúde das pessoas? Emanuela Justino está acompanhando essa polêmica e vai explicar para a gente agora aqui no SBT. Hein, Manu? Oi, Fernando. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Só para contextualizar para quem está assistindo, né? Toda essa questão foi levantada na quarta-feira, quando o prefeito Vaguinho ele publicou um vídeo no Instagram dele falando que a prefeitura recebeu alguns relatos de algumas famílias que o Conselho Tutelar estaria, enfim, sendo mais incisivo, né? Os conselheiros incisivos em relação à vacinação das crianças, dos alunos da rede municipal. O prefeito até falou que ele concorda com a vacina, mas que é critério da família, né? Ele informou isso, está lá no Instagram para quem quiser acompanhar. Ontem, o Conselho Tutelar de Criciúma fez uma entrevista coletiva, então convocou a imprensa para esclarecer e para falar sobre algumas falas do prefeito em relação a isso. Segundo os conselheiros tutelares, né, segundo eles falaram, não foi feita nenhum tipo de retirada de crianças ou alguém da família, mas que como a vacina contra a Covid-19 entrou para o calendário oficial de vacinação, eles precisam notificar os pais e a família que precisa fazer essa vacina. Inclusive, por exemplo, como se fosse uma vacina também de sarampo, contra a paralisia, assim como qualquer outra vacina, eles informaram que precisam notificar a família, precisam notificar os pais para que seja colocada em dia a vacinação. A gente vai acompanhar agora um trecho dessa entrevista coletiva em que elas falam justamente sobre esse trabalho que é feito e depois a gente traz mais informações. Olha só. Esse de esclarecimento, que era o essencial, que foi o acordado, que era para ter sido colocado nas mídias, nas redes sociais, não foi feito. Então, onde houve todo esse desentendimento. Se houvesse, em tempo hábil, sido colocado esse vídeo explicativo nas redes sociais, talvez não tivesse gerando toda essa polêmica. E é porque, né, rede de proteção, né, que no caso aqui é saúde, educação e todas as demais do município, trabalha em parceria com o Conselho Tutelar, tá? Tanto que está acontecendo aqui, ó, isso aqui é o cumprimento exato da lei. As unidades de saúde também, fazendo, a gente pede, manda toda a atualização, a vacinal das crianças, tranquilo isso. Então, eu esperava que o prefeito também tivesse esse conhecimento, né, nessa linha. Bom, e uma das polêmicas, né, que foram levantadas é em relação à matrícula. Por exemplo, a escola pode ou não se negar a dar uma vaga para a criança porque ela não tem uma dessas vacinas. Segundo foi informado pelo próprio Conselho Tutelar, a escola não pode se negar a dar uma vaga, a não matricular o aluno porque ele não tomou uma vacina, por exemplo. O que acontece é que os pais, a família vai ser notificada, essa notificação depois vai ser encaminhada ao Ministério Público para a família, que pode, inclusive, ser multada. Então, eles informaram que não é competência do Conselho Tutelar fazer a notificação, né? Essa multa. Eles avisam, a escola tem que atender todos igualmente, depois é enviado ao Ministério Público, que aí toma as providências e pode ser passível até de multa. A polêmica que está pegando nessa questão é em relação à vacina contra a Covid-19, porque como falei aqui, assim como outras vacinas, o sarampo, paralisia, precisa ser feito então
para a criança, né, eles sempre pedem a caderneta de vacinação. Nesse caso, como a vacina da Covid entrou para a caderneta, eles também fazem essa fiscalização. Só esclarecendo aqui isso, né, porque às vezes o pessoal fica em cima mais da questão polêmica e fica a dúvida. Mas, enfim, a escola pode ou não se negar a dar uma vaga, enfim, aos alunos? Não pode. O papel do Conselho Tutelar é justamente ver se se está completa a caderneta de vacinação. Se não estiver, aí eles vão encaminhar para o Ministério Público, mas fica a cargo do Ministério Público fazer essa notificação ou uma possível multa para essas famílias que, por exemplo, se negarem a essa vacina, não só contra a Covid, mas qualquer outra também. Por aqui a gente segue acompanhando, só para finalizar, Fernando, em relação à fala do prefeito, os conselheiros informaram que vão entrar com uma ação contra a fala do prefeito Vaguinho por conta de uma situação que eles estão se sentindo intimidados, algumas abordagens agressivas que teriam recebido por conta desse vídeo que foi publicado na última quarta-feira. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Manu, pelas informações, direto de Criciúma. Então está esclarecido por aí toda essa situação. Obrigada, viu, pelas notícias.